boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens do Instagram também para você, do Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, sempre marcando nas redes sociais a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira, a primeira do ano de 2022, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. O espaço tradicional, você sabe, esse dia é reservado para a gente conhecer todo o trabalho feito pelos nossos policiais militares, pela segurança pública em todo o Estado de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a primeira-tenente Érica Ramalho de Macedo, ela é comandante do primeiro e do segundo postos de bombeiros marítimo do terceiro subgrupamento do GBMAR. O GBMAR é o grupamento de bombeiros marítimo. Ficou difícil de entender tudo isso, essa nomenclatura, a gente começa conversando com a tenente Érica, nome de guerra dela, justamente para esclarecer tudo isso. Boa tarde, tenente, como estão as coisas? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, a gente já está aí na nossa alta temporada, né? E a gente só agradece por esse contato e a gente poder estar passando para o público que está assistindo a gente um pouco mais sobre o nosso serviço e algumas orientações para eles estarem conhecendo também e terem ciência do que eles podem estar fazendo para prevenir qualquer tipo de acidente nas praias aí durante essa estadia que eles vão estar aqui pelo litoral. Você está em Ilhabela nesse momento, né? Isso, exatamente. Nesse momento eu estou na cidade de Ilhabela. Só para entender, né? O terceiro subgrupamento é uma parte do grupamento de bombeiros marítimo, é uma parte do grupamento de bombeiros marítimo, porque o grupamento ele pega todo o litoral paulista. Então, o estado de São Paulo inteiro ele é coberto pelo grupamento de bombeiros marítimo, que é dividido em partes para ficar mais fácil a coordenação de ocorrências e o atendimento dessas ocorrências também. Então, o terceiro subgrupamento, ele pega somente o litoral norte. A gente divide os litorais em litoral norte, litoral sul e litoral centro. E então, o terceiro subgrupamento é o litoral norte e os demais para o centro e para o sul. Isso, exatamente. Assim que funciona. A Tá, sede do nosso... E o primeiro e segundo postos de bombeiros marítimos, que eu destaquei aqui logo no começo. Para a gente entender a nomenclatura. Cada cidade do litoral é composta por um posto de bombeiros, tá? Então, assim, a gente tem uma hierarquia também nas instalações, né? Assim como a gente tem a hierarquia das patentes e graduações, as instalações têm a mesma coisa. Então, os postos de bombeiros são extensões dos subgrupamentos, assim como o subgrupamento é uma extensão do grupamento de bombeiros. O primeiro posto de bombeiros fica em Caraguatatuba e o segundo fica em São Sebastião. E ele também engloba a cidade de Ilhabela. Eu não tenho de memória aqui, eu tenho a impressão, nós já gravamos por diversas vezes com bombeiros, e aqui da capital e aí do litoral também, não me lembro de ter entrevistado bombeiro feminino. Vocês são quantas mulheres no grupamento aí? No grupamento de bombeiros marítimo, nós somos em 2 oficiais. Sou eu e a capitão Caroline. E aí, as praças, né, que são dos soldados até sargento, nós temos algumas outras mulheres, mas o efetivo feminino, ele é bem baixo, sim. Hoje a gente tem, em média, umas 20 mulheres, aproximadamente, de um efetivo total de 474 bombeiros. Mas entre oficiais, são apenas 2. Somente 2. Sim. E você sempre atuando como bombeiro, você, na Polícia Militar, na instituição, você já esteve no policiamento também, esteve em outras situações? Não, eu já trabalhei no policiamento também, antes de vir para o Corpo de Bombeiros. Trabalhei durante 2 anos no policiamento, inclusive na capital de São Paulo, na Zona Norte. E o nosso serviço funciona assim: você é policial militar e tendo interesse de ir para o Corpo de Bombeiros, você faz um concurso interno. Então, aí eu fiz essa prova e entrei no curso de bombeiros para oficiais. É 1 ano de curso,
e aí sim eu passei a fazer parte do Corpo de Bombeiros. Você era oficial no policiamento e fez o curso para oficial nos bombeiros. Isso, exatamente. Para você fazer o curso como oficial para o bombeiro, você já precisa ser oficial policial Já precisa militar. ser oficial. Uhum. Isso. Mas já chegou oficial na PM ou você foi praça? Não, eu entrei direto na polícia como oficial na Academia do Barro Branco. Sim. Bom, vamos falar agora aqui sobre o seguinte. Começou no dia 1º, pessoal, 1º de dezembro, né? E vai até o fim de março de 2022, a Operação Praia Segura. A ação do Grupamento de Bombeiros Marítimo que tem como objetivo fortalecer a segurança, a proteção dos banhistas e que a cada ano realiza milhares de salvamentos nas praias paulistas. Como é que está até aqui essa operação? Já tem mais de um mês, né? Tudo começou dia 1º de dezembro, não é, Tenente Érica? E para falar sobre a evolução desse tipo de trabalho, né? Porque todo ano tem essa operação, isso é tradicional, isso vai acarretando aprendizado, vai acarretando uma evolução e a posterior aplicação a cada ano, né? Como é que isso está? Sim. Como você bem disse, né, essa operação ela se inicia em dezembro e vai até março. Então, ao final da operação, nós fazemos um levantamento estatístico. Porém, essa operação ela é para fortalecer o efetivo que nós temos nos litorais, tendo em vista que o contingente de pessoas que frequentam as nossas praias ele aumenta muito, tá? Então, só para ter ideia, durante esse período de operação, nós passamos a ter 3 helicópteros Águia atuando nas cidades litorâneas. Além disso, a gente tem 23 motoaquáticas, 20 botes de salvamento inflável, 5 lanchas que operam diuturnamente, né, no período de 24 horas, e inclusive também um navio, tá, para ocorrências em alto mar. Durante essa operação, nós realizamos diversos salvamentos de todos os tipos e a gente também apoia, inclusive, outras ocorrências do grupamento de bombeiros de incêndio também, né? E ao final a gente faz um levantamento estatístico, mas é uma média de aproximadamente 1.000 salvamentos diários que a gente realiza em todo o litoral do estado de São Paulo. Nessa fase aqui de temporada ou, de uma maneira geral, essa é uma média ao longo do ano? Nessa fase de temporada, em que o contingente populacional ele aumenta consideravelmente. Durante o ano, a gente não tem esse número tão elevado, porque a gente tem a população moradora das cidades e o que a gente chama de veranistas, que são aquelas pessoas que possuem residência e elas vêm, mas não com tanta frequência. Agora, para esse trabalho ocorrer da melhor maneira possível, em razão desse contingente todo que você apresentou, né? Todo mundo acaba procurando as praias para passar as festas de final de ano, muitos embarcam aí na questão das férias, né? Vocês recebem reforço de pessoal de outras cidades, aqui da capital, de cidades do interior, no policiamento, isso já ocorre. Para os bombeiros também? Sim, o Corpo de Bombeiros ele pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, da mesma forma como ocorre na Polícia Militar, ocorre também no Corpo de Bombeiros. Os grupamentos de incêndio, eles mandam efetivo para reforçar essa operação Praia Segura, mandam efetivo de bombeiros, né? Então, a gente está recebendo, em média, 184 bombeiros de outros grupamentos, capital e interiores, para estar reforçando o nosso efetivo e a gente poder realizar a operação da melhor forma possível para fornecer segurança à população. Programa Gente que Fala de hoje, conversando com a primeiro-tenente Érica Ramalho de Mendonça, tenente Érica, o nome de guerra, do terceiro subgrupamento do GBMAR, que é o Grupamento de Bombeiros Marítimo, nessa sempre parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o espaço dedicado todas as sextas-feiras aqui, quando a gente trata dos assuntos da segurança pública. Tenente Érica, esse ano é bastante diferente, né? Por conta da pandemia. Muita gente, acho que com sede de praia, né? Sede de diversão, sede de lazer, isso muitas vezes, né? Acaba acarretando algum tipo de problema, porque as pessoas, aquelas que já não são muito disciplinadas, acabam saindo ainda mais fora da curva. Como é que é lidar com essas questões das pessoas que muitas vezes
não estão prestando muita atenção na sua própria segurança nas praias? Sim, é bem complicado, inclusive essa questão da pandemia aumentou ainda mais o fluxo de pessoas no litoral paulista, porque acredito que as pessoas estejam um pouco impedidas de estar realizando viagens para o exterior e para outros estados, né? Então o pessoal começa a procurar algo mais próximo e mais viável até financeiramente. É bem complicado, por isso que a gente pede para a população estar atento à sua própria segurança, mas principalmente respeitar a sinalização de perigo e o guarda-vidas que está ali naquela praia fazendo a prevenção. Porque a prioridade do grupamento de bombeiros marítimo é trabalhar com prevenção, ou seja, não deixar acontecer um mal maior para aquela pessoa. Então, quando o guarda-vidas ali na praia apita para a pessoa e pede para ela ir um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, voltar um pouco mais para o raso, é porque ele está percebendo que aquela pessoa está se colocando em risco, né? Então, assim, a gente tem algumas pessoas que desafiam, não aceitam, né? E a gente faz um trabalho pesado, juntamente com as mídias, as redes sociais, para tentar fazer essas pessoas se conscientizarem que isso é para o bem delas. A gente não está querendo impor algo para prejudicá-las, mas sim para assegurar que ela vai ter uma estadia segura ali e vai conseguir voltar para casa com sua integridade física. Ainda, Tenente Érica, falando do seu trabalho, no seu comandamento, aí, quais são as suas atribuições? Eu comando 3 cidades no total: Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. No geral, as minhas atribuições com relação ao efetivo, então eu faço todas as escalas, cuido da instrução do efetivo, faço também a formação dos guarda-vidas temporários, fiscalizo com relação ao serviço operacional, se ele está sendo executado, que forma que está sendo executado, né, através de rondas, e faço o apoio também nos salvamentos, né, quando no serviço operacional. O trabalho do GBMAR está 100% voltado para as questões da orla, ou seja, o que acontece na praia, o que acontece no mar, ou não. O que acontece, as outras ocorrências, acidentes de trânsito numa cidade litorânea, a cobertura dos bombeiros é de onde? Não é do GBMAR, é de outro tipo de posto. Como é que isso funciona? Nas cidades litorâneas, nós temos 2 grupamentos de bombeiros distintos. Um é o grupamento de bombeiros marítimo, que sim, o GBMAR faz apenas a segurança marítima nas orlas da praia e também em alto mar. E a gente também tem outros grupamentos que nós chamamos de grupamentos de incêndio. Então, por exemplo, no litoral norte, é o 11º GB, que faz o atendimento dessas outras ocorrências terrestres, né? Incêndio, acidentes de trânsito, etc. E no litoral sul nós temos o 6º GB. Então, é dividido entre 2 bombeiros que fazem serviços diferentes. A natureza das ocorrências, como é que a gente pode estabelecer as diferenças? Vamos pegar... O litoral é muito diferente. Você pegar Santos, pegar Guarujá, que são praias são praias urbanas mesmo, né? E você comparar com as praias do litoral norte, que são urbanas também, mas tem características diferentes, mais selvagens, digamos assim. A natureza dos acidentes é igual. As praias do litoral do centro, ali Santos, Guarujá, são muito mais lotadas, por exemplo, que as praias do litoral norte. A natureza do acidente, a nossa prioridade é o afogamento. Então, assim, o afogamento, sim, ele é igual em qualquer praia, independente das características da praia. O que acontece é a forma como a gente desempenha o serviço, que ele é diferente. Então, a gente tem diversos tipos de praia, isso tudo a gente estuda, analisa, para a gente poder estar empenhando o nosso efetivo e os nossos meios e equipamentos. Então, em uma praia que eu utilizo bote, em outra eu não vou utilizar, eu vou utilizar a moto aquática, e assim por diante. Então, a nossa prioridade é a prevenção do afogamento, que é um acidente comum em qualquer praia, independente das suas características, porém, a forma como a gente vai desempenhar o serviço em cada praia vai ser diferente e a distribuição do efetivo e dos equipamentos. Ocorre que nas praias mais distantes, né, o nosso litoral norte, ele é um pouco mais recortado.
Então, o acesso às praias, ele é mais difícil. Às vezes, a pessoa tem que pegar uma estrada de terra, às vezes ela tem que fazer uma trilha, e assim por diante. Então, acaba tendo um número menor de pessoas, porém o acesso ele é mais difícil, ele é mais complicado até para nós bombeiros, e isso complica um pouco o serviço. Então a gente tem que se planejar antes, entrar mais cedo, deslocar com uma embarcação para chegar no local, porque o público vai ter no local. É fato que assim, durante esse período de verão, as pessoas elas estão em todos os lugares. E essa, inclusive, é uma das orientações que nós fazemos também. As pessoas que vêm para o nosso litoral, procurar uma praia que ela esteja guarnecida por um guarda-vidas. Porque nem todas as praias a gente consegue colocar um guarda-vidas, justamente por essa dificuldade. Não ter aonde o guarda-vidas ficar, não tem como ele chegar lá, e às vezes a pessoa vai passar um dia naquela praia e acaba acontecendo um acidente. A gente tem muito problema com isso. Por exemplo, na praia de Prumirim, em Ubatuba, que já é quase divisa com o Rio de Janeiro. Então, lá é um local, assim, bem desabitado, e as pessoas frequentam muito lá, né? Não é o quantitativo de pessoas que a gente tem, por exemplo, numa Praia de Santos, mas é muito mais fácil fazer uma prevenção na Praia de Santos, que ali eu tenho todos os meios e equipamentos fácil e de fácil acesso, do que numa praia que está mais distante e está menos guarnecida. Qual é a incidência de ocorrências de afogamento, no caso de pessoas alcoolizadas? Isso é muito comum ou são pessoas que simplesmente se desafiam, acham que podem tudo e vão adiante e acabam sendo surpreendidas pela corrente? Sim. Acredito que essa problemática da pessoa alcoolizada seja o nosso maior problema em todo o litoral, tá? A gente analisa, faz uma análise, toda a ocorrência de afogamento, principalmente quando existe um óbito, né, por causa do afogamento, a gente faz um estudo, né, os oficiais fazem um estudo, faz uma reunião de análise crítica, e a gente sempre percebe que tem esse fator. Obviamente, não tem como a gente proibir as pessoas, né, de beber ou não beber na praia, mas a gente orienta para essas pessoas elas terem uma certa moderação. Ou então, se ela estiver com um grupo de amigos, ter sempre alguém que esteja ali um pouco mais responsável por aquelas pessoas. É a mesma coisa da situação de um acidente de trânsito com pessoa alcoolizada. O ideal é o quê? É que essa pessoa não esteja dirigindo. Então, você sabe que você vai beber, você vai sair da sua condição normal, então ou tem que ter alguém com você cuidando da sua segurança, ou você estar próximo de um guarda-vidas, né? Ou você estar ali atento à sinalização dele, respeitando. O problema que a gente tem é que a pessoa alcoolizada, ela também perde essa noção. Além de perder a noção do perigo, ela também perde um pouco a noção do respeito, né, com relação às regras. Então, esse é um problema muito grande, sim, que infelizmente hoje a gente não consegue resolver, porque é uma questão, assim, de cidadania, né? Então, não depende tanto da gente. A gente faz a nossa parte até onde a gente consegue. Cidadania e cultura, não é, Tenente Érica? Você citou há pouco a dificuldade, muitas vezes, da presença do bombeiro em determinadas praias mais distantes, onde o acesso é mais difícil mesmo. E aí, como é que funciona o trabalho? Os bombeiros têm um apoio, por exemplo, de guarda-vidas civis, bombeiros civis. Quem é que está ali no apoio quando tem uma ocorrência para chamar os bombeiros? Sim, o nosso efetivo ele não é o suficiente para cobrir todas as praias do litoral paulista. Por isso que durante a temporada nós recebemos, além do reforço dos outros grupamentos de bombeiros de incêndio, a gente também faz a contratação de guarda-vidas temporários. Esses guarda-vidas temporários são civis que são contratados tanto pelo Estado quanto pelos municípios. E aí cada município faz uma análise, né, juntamente com o comandante da cidade, para verificar quantos são necessários e faz essa contratação. A partir dessa contratação, todo o treinamento desses civis fica ao encargo de nós, Grupamento de Bombeiros Marítimo. Então, essa é uma das incumbências que nós temos. Esse trabalho todo, ele se inicia no mês de setembro. Então, em setembro, a gente já começa com edital nas cidades, a gente faz um TAF, um teste seletivo,
essas pessoas, após a seletiva, passam por um treinamento de 3 semanas, onde nós ensinamos essas pessoas a fazer a prevenção, fazer o salvamento e dar o primeiro atendimento ali, para a gente conseguir estender a área que está coberta por guarda-vidas. Porém, a gente tem um pouco mais de equipamento durante essa operação também, de dezembro a março, que a gente consegue trazer aí, principalmente da capital. Então, a gente tem uma resposta muito rápida, porque a gente consegue colocar 3 helicópteros Águia, fica um só para o litoral norte, um só para o litoral centro e um só para o litoral sul, composto por 2 guarda-vidas. Então, 2 bombeiros guarda-vidas compõem a aeronave. Além disso, o número de embarcações ela sobe também, né? É muito crescente. A gente opera com mais de 20 botes, mais de 23 motoaquáticas, tudo isso para a gente chegar o mais rápido possível no apoio dessa pessoa que está lá ajudando a gente a fazer essa prevenção e, caso necessário, tenha que realizar um salvamento. Tenente Érica, às vezes a gente percebe que o guarda-vidas que está ali tomando conta, está prestando atenção, assim, ele é meio invisível, né, para muita gente. Parece que as pessoas não estão prestando atenção nele, como se ele não estivesse lá. Vocês têm esse sentimento também? A praia ela fica super lotada nesse período, né? Então é um pouco difícil mesmo das pessoas reconhecerem a figura do guarda-vidas ali, ainda mais quando elas chegam e já está um número de pessoas muito alto. Porque a gente normalmente utiliza o uniforme vermelho e amarelo, né? Como esse que eu estou usando, já para ficar um pouco mais fácil de ser identificado no meio daquela muvuca, né? Que é o que acontece ali na praia, né? Mas mesmo assim, às vezes passa desapercebido sim, porque eu entendo, tem gente que vem pela primeira vez na praia e está maravilhado com aquilo, e a criança que corre para um lado, a criança que corre para o outro, né? Mas nós utilizamos a sinalização através do apito. Então, sempre que tem uma pessoa em perigo, a gente apita para aquela pessoa, chega o mais próximo possível e orienta essa pessoa. Então, o que a população tem que estar ciente? Que se ela ouvir o apito, é um guarda-vidas que está apitando para alguém, e esse alguém pode ser você, né? Então, olha para quem está apitando, para onde está vindo aquele som, e verifica se de repente é você que está entrando ali numa corrente de retorno, ou está indo em direção a um buraco, e de repente mais um passo você pode acabar, né, caindo numa área de perigo, porque aquele guarda-vidas ele está apitando para chamar a sua atenção e para te mostrar o risco. E ele vai falar para você, volta um pouquinho, vai um pouquinho para a direita, vai um pouquinho para a esquerda. Essa é a intenção, né? Porque às vezes realmente a gente passa desapercebido no meio da muvuca, né? Numa outra situação, a gente tratou sobre essa questão do comportamento das pessoas com outro pessoal, não vou me lembrar os nomes aqui, do grupamento de bombeiros marítimos, né? E há uma diferença muito grande, né? O comportamento de quem é da praia, quem é o praiano ali, quem vem da capital e até quem vem do interior. Muita gente que nunca foi para a praia e não tem absolutamente ideia qualquer sobre os perigos que isso tudo representa, né? Então, vocês bateu os olhos, vocês bateram os olhos, vocês já sabem qual é a diferença. Sim, Quem é quem ali, no meio da muvuca. A gente trabalha só com isso, né? Então, a gente já tem essa doutrina e essa prática de olhar aquela pessoa e falar, aquela pessoa ali pode ser que, né, caia numa corrente de retorno, se coloque em risco, porque a gente vê que é uma pessoa que não tem experiência nenhuma com praia, que nunca veio numa praia, a gente chama do turista de um dia, né? Ou então a gente olha e vê, aquela pessoa ali está entrando para nadar ali, sabe nadar, mas é um lugar perigoso, então ela não conhece, não sabe o que ela está fazendo. E essas pessoas a gente chega pessoalmente, conversa com a pessoa. Muitas pessoas também não acreditam no que a gente fala, né? Acha que a gente está falando, sei lá o porquê, mas enfim. E aí acaba desrespeitando, né, uma orientação. E às vezes acaba precisando da nossa ajuda. A gente jamais vai negar ajuda, né? Mas quando a gente orienta uma pessoa é porque ela realmente está se colocando em risco. Ou então também, né, acontece muito a gente orientar uma pessoa e ela falar para a gente, não, mas eu sei nadar, fica tranquilo, né? O problema não é você saber nadar ou não, né? Porque a gente sabe que o corpo humano, ele chega num momento de fadiga que ele não vai conseguir ultrapassar o seu limite para uma pessoa que não é treinada para aquilo, né? Por isso que a gente treina tanto, né? A gente treina diariamente, o ano todo, para a gente chegar numa operação
e trabalhar e atuar como a gente atua. Aquela pessoa não. Então, às vezes, ela se expõe ao risco por causa disso, porque ela pensa, não, eu sei nadar, eu não vou morrer afogada, né? Mas a maioria das pessoas que acabam morrendo afogadas são as pessoas que sabem nadar e foi além do limite que elas poderiam ter ido. E aí, por isso que a gente orienta, até também, aquela pessoa, ela acaba servindo como exemplo para as outras, né? Quem não sabe nadar e tá vendo aquela pessoa ir para o fundo, querer nadar até a boia e voltar, e etc., vai querer fazer a mesma coisa. Então, a gente conversa, a gente explica, né? E a gente pede, olha, você quer nadar? Não tem problema nenhum. Nada na paralela da praia, que não vai alterar a profundidade ali, você não vai se pôr em risco, né? A maioria, ela escuta o nosso conselho, né? Mas, assim, a gente ainda tem muitas pessoas que ainda desrespeitam. Pois é, nesse sentido do desrespeito, né? O primeiro sinal de desobediência é o não atender ao apito do bombeiro, né? E, dependendo, isso pode avançar até para um desacato, né? Tem muita gente que vai para cima e fala, peraí, eu sei nadar, eu estou aqui nas minhas férias, meu momento de lazer, você não tem nada a ver com isso. Chega a esse ponto? Chega sim, tá? Assim, toda Operação Verão nós temos esse tipo de problema. Eu não vou falar que é muito frequente, porque o nosso efetivo ele é treinado para isso, não só fisicamente, mas psicologicamente, né? Então a gente evita ao máximo entrar numa discussão desse tipo. No entanto, tem algumas que a gente não consegue evitar, né? E a gente tem esse tipo de problema sim. Diante desse tipo de problema, a gente aciona o apoio do policiamento, o policiamento vem até o local e acaba indo todo mundo para uma delegacia, né, fazer um boletim de ocorrência. Porque, quer queira, quer não, as pessoas não sabem, mas o bombeiro, ele é um policial militar. E o guarda-vidas, ele é um bombeiro, né, que nós usamos fardas diferentes. Então, assim, nós estamos ali para fazer a nossa função, que é resguardar pela segurança de cada pessoa que está ali, né? Então, a gente não está fazendo nada para o mal da pessoa ou querendo impedir que ela se divirta. Mas muitos entendem de uma forma errada, né? E os civis que trabalham com a gente, eles acabam tendo também essa função de realizar isso, né? E aí as pessoas também, às vezes, acabam desacatando, né? O civil que está lá apoiando a gente, e ele está numa função pública também, e aí a gente tem esse tipo de problema. Mas muitas vezes esse tipo de problema acontece também com pessoas que ingeriram muita bebida alcoólica e já ultrapassaram ali o seu limite. Uma outra situação também que parece invisível, né, Tenente Érica, além do próprio bombeiro, o próprio guarda-vidas ali, é a placa, né, que está fixada ali, está ali mostrando a situação daquele trecho da praia, como é que está, se tem corrente de retorno ou não, quais são os perigos. Muita gente que também não presta atenção, né? Sim. Imagina, né? Se o guarda-vidas, que é uma pessoa que está de vermelho e amarelo ali, some no meio da muvuca, né? Imagina a placa também. Só que a nossa placa, a gente coloca ela na zona de varrida, que é ali no espelho d'água, a zona de varrida, para ficar o mais próximo da onde a pessoa vai entrar no mar, né? A gente não coloca ela dentro do mar, porque a gente tem a questão das variações de maré, enfim, né? E aí, o que acontece? A pessoa está tão naquele afã de entrar, de se divertir, de brincar, que acaba passando despercebido, né? Então, a gente orienta também as pessoas a prestar atenção um pouquinho, né? Ela vai entrar num local, olha, vê se tem alguma placa, alguma sinalização, e aonde essa placa está sinalizando. Que as nossas placas, elas estão escrito perigo, e tem uma seta indicando o local do perigo. Nesse local é onde a pessoa não deve entrar, não deve nadar, né? Ela tem que entrar mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. E muitas vezes a pessoa acaba não vendo a placa, passa embaixo da placa, né? E entra exatamente onde ela não pode entrar. Então, as duas formas de prevenção que a gente utiliza é o apito e a placa, né? E a gente tem esse tipo de problema ainda. O que acontece? Se uma pessoa ela entra no local de risco, o guarda-vidas, com certeza, ele vai apitar para aquela pessoa. E ali, ele apitando para aquela pessoa, solicitando para que ele saia daquele local, se retire, aí a pessoa, ela precisa obedecer também essa orientação, né? Tenente Érica, dá para dizer quais são as praias mais perigosas do litoral paulista? Ou essa pergunta é até indevida, porque se você falar essa praia é perigosa, dá a impressão que a outra não é, né? E todas as praias são. Então, para a gente tomar cuidado com esse tipo de pergunta, mas para chamar atenção
porque tem as praias retas, tem aquelas que são Bahia, enfim, então tem as diferenças, né? E as pessoas vão saber, vão conhecer. Sim. Na verdade, assim, as praias, elas têm diversos riscos, tá? Cada praia tem a sua característica específica e tem os seus riscos específicos. Então, como você falou, né? Se a gente fala que uma praia é perigosa, quer dizer que a outra não é? Não, porque se a gente pegar um estudo e fizer uma análise, em todas as praias ocorre óbito de pessoas, tá? Independente da característica da praia. Eu acredito que o comportamento da pessoa é o que coloca mais ela em risco. Então, ela pode frequentar qualquer praia que seja, desde que ela tenha um comportamento adequado para aquilo. Não importa se ela está frequentando uma praia numa ilha, ou se ela está frequentando uma praia em Santos, ou se ela está frequentando uma praia na divisa de Rio de Janeiro com Ubatuba, ou em outro estado. O que importa é o comportamento dela naquele local. Então, se ela vai desafiar os seus limites, se ela vai ingerir bebida alcoólica para mais, se ela não vai respeitar as sinalizações de perigo, de risco, as orientações do profissional que está ali, é isso que vai colocar em risco a segurança daquela pessoa. Sim. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre o espaço dedicado aqui para a gente tratar dos assuntos da segurança pública, com o apoio da FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje estamos recebendo a Tenente Érica Ramalho de Macedo, do 3º Subgrupamento do GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos. Um intervalo rapidinho, a mensagem do nosso apoiador e a gente volta já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa transmissão de sexta-feira, sempre voltada para os assuntos da segurança pública, com apoio da FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A nossa conversa hoje, o trabalho sendo realizado pelo GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, que começou em dezembro, no início do mês, vai até o final de março, dentro da Operação Praia Segura, que tem o objetivo de fortalecer a segurança, a proteção dos banhistas, todos que estão aí na nossa baixada agora, e especialmente acompanhando o que a gente está dizendo aqui pela Rádio Universal de Santos, na verdade, Tenente Érica. Agora, para falar também, você já destacou um pouquinho no bloco anterior, sobre os guarda-vidas a respeito das contratações. Está valendo ainda a contratação de guarda-vidas temporário e guarda-vidas por tempo determinado nesse momento? Você sabe dizer? Sim, está valendo. Até dia 22 de março, nós teremos aí contratação de guarda-vidas temporários. Já foram contratados, né? Só está valendo o que já foi contratado. Todos os editais já foram fechados, os treinamentos já foram encerrados, tá? Como eu falei, né? A gente começa esse planejamento, essa programação no mês de setembro, mais ou menos, para dar tempo. E agora só o que já foi contratado. Eles trabalham até o final de março. Quanto tempo demora a formação de um bombeiro para atuar no salvamento marítimo, Tenente? O guarda-vidas temporário, ele faz um treinamento de 3 semanas com a gente. Ele é um civil, tá? Que a gente treina para atuar somente num setor de praia. Agora, um bombeiro militar, ele passa um período mínimo de 1 ano em treinamento no Corpo de Bombeiros, na Escola Superior de Bombeiros, e depois ele faz um curso específico, que é o curso de guarda-vidas, somente para militares, com um período de 45 dias.
Mas é sempre um aprendizado, né? A gente nunca pode dizer que aquele profissional está pronto. O estar pronto, ele está sempre mais experiente, não é uma coisa que termina, né? Sim, com certeza. Após a formação, né, e o curso, a gente faz instruções diárias, porque além de você estar sempre se atualizando, você também está relembrando os conhecimentos e colocando em prática, né? Então, a gente costuma falar que treino difícil, prova fácil, né? A mesma coisa para o salvamento. Quanto mais difícil é o nosso treinamento diário, e isso a gente treina o ano todo, a gente tem um período específico só para instrução, no período da manhã, né, durante o ano todo. Durante o salvamento vai ser fácil, porque a gente está treinado para aquilo, né? E aí a gente também traz toda a atualização profissional, técnica, para esses treinamentos diários. A gente já tratou sobre isso aqui em outras ocasiões, Tenente Érica, e quem engana a gente, né, são os filmes, as novelas, quando mostram pessoas se afogando, né? Mexendo os braços, gritando, pedindo socorro. Não é isso que acontece. A pessoa que está se afogando, muitas vezes não demonstra isso, porque ela está tentando ali uma alternativa, ela não vai conseguir gritar, não vai conseguir balançar os braços, né? Então, quem tem que olhar para isso é o profissional, são vocês. Aqueles que estão ao redor ali, dentro do mar, muitas vezes não estão percebendo o que está acontecendo, não é? Sim, com certeza. A pessoa que ela entra num processo de afogamento, ela entra em desespero, né, em um estado de choque. Ela tenta lutar para salvar a própria vida, e aí ela começa a lutar no meio líquido, né? E o afogamento é a aspiração de água, que seria o quê? Ao invés de você respirar ar, oxigênio, você acaba respirando, né, que a gente, na verdade, é aspirar água, porque você está no meio líquido. Então, realmente, essa pessoa ela não consegue gritar, mas ela demonstra, através das atitudes e da feição, que ela está ali desesperada, apavorada e no processo inicial de afogamento. Por isso que o guarda-vidas que está ali na areia, observando, ele consegue verificar que aquela pessoa ela está em risco, ela está precisando de ajuda. Quanto tempo o guarda-vidas precisa para chegar até uma pessoa que está se afogando para ter êxito na operação? Olha, isso depende muito do local onde a pessoa está se afogando e o local onde o guarda-vidas está. O ideal é que as pessoas elas frequentem as praias com guarda-vidas e, estando numa praia com guarda-vidas, esteja próximo do guarda-vidas, né? Porque mesmo na extensão da praia toda, a gente não tem um guarda-vidas a cada metro quadrado. Então, a gente divide esses guarda-vidas em setores que eles têm aproximadamente 50 a 200 metros, de acordo com uma análise estatística de risco daquele setor, tá? Então, assim, o guarda-vidas ele vai correr aproximadamente uma distância de 200 metros e vai nadar uma distância aí máxima de 100, 150 metros, né? O tempo aproximado para ele estar chegando nessa vítima, a partir do momento que ele visualizou e viu que ela está num processo de afogamento, é aí, no máximo, 1 minuto, né, para ele estar chegando na vítima. No entanto, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas elas estão afastadas do guarda-vidas e esse guarda-vidas ele é acionado pela população. Então, por exemplo, uma praia que eu tenho 2 guarda-vidas atuando, só que a praia tem uma extensão de 2 quilômetros. A pessoa está na praia que tem guarda-vidas, mas ela está lá no rio, na boca do rio, né? A 1 quilômetro de distância do guarda-vidas. Então, com certeza, essa atuação vai demorar muito mais, né? Até esse guarda-vidas ficar sabendo do afogamento, porque alguém viu, alguém foi chamar, até ele correr, demora muito mais. Por isso que outra orientação para a população é: frequente praias que tenham a presença do guarda-vidas e permaneça próximo do guarda-vidas, né? Principalmente aquelas pessoas que estão com crianças e idosos. Quais são os equipamentos que o guarda-vidas possui para fazer o salvamento? Porque ele não vai necessariamente até a pessoa, ele lança no mar materiais para aquela pessoa tentar se agarrar, né? Não, na verdade, a nossa técnica de salvamento é a gente se aproximar da pessoa e oferecer o flutuador para ela, né? A gente chama de flutuador ou life belt, né? É uma boia que a gente utiliza e
lançar o equipamento para essa pessoa não é efetivo, porque na praia a gente tem a questão do vento, tem a questão da ondulação. Então, o nosso treinamento consiste em entrar no mar, se aproximar uma distância de segurança dessa pessoa, que é aproximadamente 2 braços, a distância que você consiga entregar essa boia para a pessoa, ela consiga segurar essa boia e se sentir segura. A partir do momento que ela se sentiu segura, o guarda-vidas já está próximo dela, ele coloca ela na boia, clipa ela e sai nadando com essa pessoa para o raso. A gente falando bastante a respeito das praias, não é, Tenente Érica? Mas esse tipo de ocorrência não acontece só nas praias, acontece também aqui na capital, nas represas. Acontece Sim. Nos rios, aí, pelas cidades do interior. Todo esse trabalho é feito pelo grupo de bombeiros. Aí não é o grupamento de bombeiros marítimo, né? Nesse caso. Não, nas represas nas represas que nós temos o serviço de prevenção e salvamento é realizado pelo grupamento de incêndio daquele local. Então, por exemplo, em São Paulo, nós temos na represa do Guarapiranga, que é pertencente ao efetivo do 4º grupamento de bombeiros marítimos. Porém, esses guarda-vidas, eles fazem o treinamento com a gente aqui no litoral. E aí eles trabalham no grupamento de bombeiros deles. E assim como nós temos em outros interiores também. E você tem informações sobre a natureza dessas ocorrências? São pessoas também desavisadas, querem se desafiar dentro das represas, pessoas alcoolizadas? Sim, a maioria é bem frequente o problema, né? Não foge muito dessa regra. Então, nós temos aí as pessoas alcoolizadas que acabam indo além dos seus limites, as pessoas que enfrentam os riscos ali e não respeitam as orientações do guarda-vidas local ou não respeitam a sinalização de perigo. A gente também tem muito problema com pessoas idosas, né, que acabam ficando fora dos olhos e da vista de algum responsável. Pessoas com problemas cardíacos também, né? Às vezes elas acabam tendo um mal súbito na água e acabam sofrendo um afogamento por causa disso. Então, normalmente é esse mesmo tipo de problema que a gente tem também. É errado alguém, percebendo o afogamento de uma pessoa, tentar fazer o salvamento, alguém que está lá dentro da água, nas proximidades? É errado isso? É trabalho para o bombeiro, para o guarda-vidas, porque ele tem equipamento, tem experiência, vai lidar com a corrente, coisa que pode não dar certo com aquele que vai tentar, porque, por mais que ele saiba nadar, ele vai enfrentar as adversidades do mar. Sim, com certeza. A nossa orientação prioritária é que qualquer pessoa que veja uma outra se afogando, não tente ajudar. Porque a pessoa que ela está num processo de afogamento, a primeira reação dela é querer segurar em alguma coisa para se apoiar. Então, se chegar para ela uma boia, ela vai segurar aquela boia, vai se apoiar e ali ela vai conseguir estabelecer uma flutuabilidade. Porém, se chegar uma outra pessoa, ela vai querer fazer a mesma coisa com aquela pessoa, tá? Então, a gente tem diversos casos já que ocorreram de pessoas tentarem ajudar sem treinamento, tá? E acabar se tornando uma outra vítima. Inclusive, nós temos alguns afogamentos que aconteceram, inclusive na operação passada, todo ano a gente tem, de familiar tentar ajudar. Então, o pai vai tentar ajudar o filho que está se afogando e acaba se tornando vítima também, né? Então, assim, é muito perigoso. A gente sabe que é difícil, é complicado. Se a pessoa não tem um guarda-vidas próximo, né, não tem como acionar uma ajuda, o ideal é que ela se aproxime com algum meio flutuante, qualquer coisa flutuante, e ofereça para essa pessoa que está se afogando. Porém, ela não chegue próximo a ponto dessa pessoa conseguir agarrar ela, né, e tentar usar ela como um meio de se estabilizar na água ali. Então, de repente, uma tampa de isopor, uma boia, essa pessoa sim, né, lançar esse objeto para outra se segurar. O guarda-vidas não, a gente trabalha com outras técnicas, né? Mas o civil que visualizar, se for se aproximar, tentar ajudar com algum
meio flutuante, algum objeto flutuante ali, para não se colocar em risco, porque senão pode se tornar outra vítima, sim. Fizemos essa pergunta em outras ocasiões por aqui, mas é sempre importante repetir até onde vai a atribuição dos bombeiros no trabalho a que ele se propõe, o Corpo de Bombeiros, no mar, e onde começa o trabalho da Marinha. Sim, a fiscalização de embarcações é responsabilidade da Marinha, né? Então, o Corpo de Bombeiros, sendo parte da Polícia Militar, a gente acaba intervindo quando a gente verifica que alguma embarcação ou alguma pessoa está colocando em risco a vida de outras, tá? A gente não faz a fiscalização do tipo, se tem documentação em dia, se não tem, se está na distância certa da orla, se não está. O que a gente verifica, né, e acaba orientando o condutor ali, ou até tomando a providência devida, é se aquela pessoa está colocando em risco a vida das outras, tá? Aí a gente realmente está ali no local, né, e faz esse serviço. Mas o resto, na verdade, essa fiscalização toda é competência da Marinha, tá? Essa questão de orla marítima, né, e condução de embarcações. Tenente Érica, esse esclarecimento em relação à fiscalização de equipamentos como jet ski, enfim, os equipamentos motorizados, essa parte compete à Marinha. A distância ali em relação aos banhistas, se aquela embarcação está autorizada a circular ou não. Isso, exatamente, compete à Marinha. Essas autorizações, essas documentações, etc., né? Como eu falei, a gente atua geralmente quando a gente verifica que uma embarcação está colocando em risco a vida das pessoas ali imediatamente. Então, aí sim a gente parte para uma orientação, né, uma fiscalização, e se for o caso, a gente faz o acionamento da Marinha para ela estar indo no local e tomando as devidas providências. Como é que é hoje a atuação do Corpo de Bombeiros? Enfim, os acidentes acontecem, o aprendizado vem, e tudo isso acaba fortalecendo os processos para aplicação posterior. Aquele acidente, aquela tragédia que houve em 1988, no Réveillon, o afundamento do Batomushi, enfim, barco superlotado, muita gente sem os equipamentos, e aí a tragédia anunciada, né? Muita gente sem equipamento de proteção, na hora do acidente, aí acaba se afogando, né? Como é que é o controle desse tipo de situação? O Réveillon já foi, a virada do ano já foi, esse tipo de situação acontece mais nesse momento, é sempre bom falar a respeito. Sim, então, essa fiscalização de embarcações, inclusive essas saídas de embarcações, de escuna e etc., não é de responsabilidade nossa, tá? Infelizmente, a gente não consegue ter um controle sobre essas embarcações, tá? A gente atua mesmo quando acontece o problema, né? Então, nesse tipo de problema, o que vai acontecer? A gente vai ser acionado e nós vamos deslocar para o local com os equipamentos que nós temos para conseguir salvar o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, assim, essas autorizações e fiscalizações, elas são competência do município, né, em que estão, e também da Marinha. Bom, para a gente falar de dicas de prevenção, né? A gente já falou de algumas, atenção ali com a presença do guarda-vidas, entrar ali de preferência, né? Se banhar, usar o ponto ali da praia mais próximo do guarda-vidas, prestar atenção nas placas de sinalização, entender exatamente o que é a corrente de retorno. Aliás, esse é um ponto também importante, né? Como é que a gente identifica o que é uma corrente de retorno? É aquela que puxa a gente de volta para dentro do mar. Isso, a corrente de retorno é uma força da água que te joga para dentro do mar, né? Porém, assim, ela é um pouco difícil de identificar de fora, né? Então, assim, para quem não tem essa experiência, como a gente estava falando, o pessoal da praia acaba tendo mais experiência, né? Porque está todo dia na praia ali, já sabe onde tem uma corrente ou não. Mas, normalmente, a corrente de retorno é um local onde a onda não quebra tanto. E por isso que as pessoas acabam dando preferência para entrar naquele local, porque elas querem fugir daquela quebração de onda e querem entrar no lugar onde está calmo, entre aspas, né? Elas entendem que ali está mais calminho, vamos entrar ali. E, na verdade, nesse local onde está mais calminho, aparentemente, é o local onde tem risco, né? Então, o melhor é ela ficar no lugar ali onde está quebrando onda, porque ali, com certeza, não tem uma corrente de retorno
jogando para dentro do mar. E essa é uma das formas de identificar, tá? Além disso, é um local onde a profundidade é maior, a coloração da água ela é diferente, né? Mas aí já é um pouco mais técnico. E normalmente, nas praias onde são guarnecidas por guarda-vidas, o guarda-vidas ele sinaliza com a placa a corrente de retorno. Então, toda praia que você verificar uma placa de perigo, esse perigo está indicando justamente uma corrente de retorno naquele local onde está sinalizando, onde está indicando. E aí o ideal é a pessoa também respeitar essa placa para ela não estar correndo esse perigo. Quem chega cedo na praia já logo verifica, né? Porque a praia está vazia e você consegue visualizar bem isso, né? O trabalho de vocês já está feito, os pontos já estão sinalizados e naquele momento a situação é essa. Agora o cenário muda muito rapidamente. Como é que é feito esse trabalho para identificação? Olha, agora não é mais aqui, está lá, vamos tirar essa placa daqui e fazer a sinalização em outro ponto. Como é que funciona isso? Na verdade, todos os dias a gente verifica as tábuas de marés, que são as mudanças, né, e as variações das marés, que influenciam também nas correntes, e o guarda-vidas que ele está escalado naquele setor, no setor dele, ele também fica ali observando essas mudanças e essas alterações. Então, durante o serviço dele, além de fazer a prevenção, o salvamento, ele também tem essa incumbência de estar redirecionando as placas para os locais adequados. Seguindo, então, aqui, eu dizia aqui anteriormente sobre as dicas, prestar atenção no guarda-vidas, na placa de sinalização, nas correntes de retorno. O que mais que a gente pode apontar também, Tenente Érica? Aquela questão que nós comentamos já, mas é bom frisar, né? Tomar cuidado com a questão da bebida alcoólica, que é um dos grandes problemas que nós temos também. Tomar cuidado com as costeiras, né? Os turistas gostam bastante de fazer aquela caminhada na costeira, enfim. E em alguns locais, as pedras podem estar lisas, pode escorregar, pode estar caindo no mar, ou também pode ter uma ondulação maior. Aquela ondulação, né, ela bate, ela lava lá em cima da costeira. E às vezes você está ali na costeira, né, tirando uma foto, fazendo uma selfie. Então, tem que observar antes de estar acessando esses locais. Além disso, também a gente pede para tomar bastante cuidado com crianças e idosos. Eles têm que estar sempre com a presença de uma outra pessoa, né, porque facilmente eles se perdem ou então se colocam em risco. Para as famílias que estiverem no nosso litoral, vale ressaltar que as crianças perdidas, normalmente, elas são levadas para os postos de bombeiros da praia. Então, normalmente, se você for num posto de bombeiro, agora, por exemplo, nesse momento, com certeza vai ter uma criança perdida lá. A gente tem um índice muito grande de criança perdida, né? Então, orientar os pais, se perdeu o seu filho, né, procure no posto de bombeiros, que há uma probabilidade bem grande dessa criança estar lá. É impressionante, não é, Tenente Érica? Essa coisa de criança perdida, você piscou o olho, você virou para o lado, quando mudou, já era. O que acontece que, num piscar de olhos, uma criança desaparece no meio da multidão e aí é aquele desespero. Fica todo mundo gritando o nome e passam mil coisas na cabeça. O que acontece que a criança se perde? Como é que os pais devem sinalizar uma criança, o número de telefone, o endereço? Qual é a dica? Sim. A gente disponibiliza uma pulseira de identificação. Então, assim que você chegar na praia, procure qualquer guarda-vidas ou o posto de bombeiros daquela praia e peça a pulseira de identificação. É uma pulseira que ela é impermeável e ali você consegue colocar o nome da criança, o nome do pai, o telefone, e fica muito mais fácil de encontrar, tá? Agora, essa questão da criança se perder, é criança, né? Então, assim, você piscou o olho, a criança correu para o mar, você piscou o olho, a criança correu com um coleguinha que acabou de fazer. Realmente, os pais eles têm que estar muito atentos às crianças para não acontecer isso, tá? Mas acontecendo, que infelizmente acontece, né? Pode procurar com o guarda-vidas, que normalmente o que nós fazemos? Chegando uma criança perdida para a gente, se ela tiver com uma pulseirinha de identificação, é mais fácil. A gente já faz a ligação e chama o pai ou a mãe lá para retirar a criança. Agora, ela não estando com uma pulseirinha de identificação, a gente avisa na rede rádio, todos os guarda-vidas na orla da praia vão estar com o rádio ali, e o primeiro guarda-vidas que você perguntar, ele vai saber informar se essa criança
está com a gente, se está do posto, se não está, né? Mas, normalmente, a população que encontra uma criança perdida, a criança ela fica desesperada, né? Começa a chorar e falar que se perdeu do pai, da mamãe. Ele acaba levando essa criança para o nosso posto de bombeiros ali, para ela ficar resguardada, né? Então, em algum momento, essa criança acaba chegando até nós, né? E a gente consegue estar fazendo esse contato. Sempre começo a edição do programa Gente que Fala com vocês, da segurança pública, sempre falando um pouco da história, como começa o trabalho de vocês nos setores onde vocês estão, né? Aqui eu deixei essa pergunta para o final. O Grupamento de Bombeiros Marítimo tem 100 anos de existência, não é? Como é que começa? Qual é a origem? Como é que tudo começou? Na verdade, o serviço de salvamento aquático, ele se iniciou no século XX, né? Então, há 100 anos. Porém, a gente instituiu o primeiro posto de bombeiros em 1989. Desde então, nós estabelecemos aí o Grupamento de Bombeiros Marítimo. Esse serviço de salvamento aquático, ele se iniciou na cidade de Santos, né? E ele se iniciou na praia ali, porque tinha muito afogamento, era muita gente que morria afogada por ali, né? E aí os militares começaram a fazer esse tipo de salvamento lá, e aí começou a evoluir, e em 12 de maio de 1989, o Corpo de Bombeiros reconheceu o Grupamento de Bombeiros Marítimo como um grupamento que realiza, desde então, né, o salvamento específico na orla marítima. Sim. Um ponto muito importante, né, das dicas, eu acabei passando por isso e me lembrei agora. A questão dos temporais nas praias, né, as chuvas, os relâmpagos, né, quer dizer, começou a chover, começou a ter relâmpago fora da água, né? Sim, com certeza, né? As pessoas, elas não têm essa noção, né, mas a gente também tem muitos óbitos que acontecem por causa de raio nas praias. Então, começou a chover com raios, né? Então, saia, se retire da praia, procure um local abrigado, uma instalação abrigada, né? Mas saia da água, não permaneça, não fique próximo de árvores também, né? Porque geralmente o pessoal quer se esconder, vai para debaixo da árvore. Também é um local arriscado, tá? Procure realmente uma edificação. E outra coisa que a gente está tendo ultimamente essa questão dos tubarões, né? Se está tendo tubarão, se não está tendo tubarão, enfim. Também tem sido uma preocupação nossa. Nós, guarda-vidas e grupamento de bombeiros marítimo, ainda não tivemos acionamento nenhum em nenhuma praia para realmente verificar esse tipo de animal. Então, a gente não pode dizer com certeza que esses vídeos que estão vindo à tona nas redes sociais são verdadeiros, não são, e de qual litoral faz parte, tá bom? A gente não teve esse acionamento. Porém, a gente orienta o quê? As pessoas que verificarem um animal desse tipo, próximo da orla, ali, na zona de varrido, se retire da água também. Ali é o habitat daquele animal, né? Nós estamos invadindo o ambiente dele. Então, se retire e avise o guarda-vidas também, até para nós fazermos um estudo de caso, acionar os institutos que cuidam desses animais e a gente verificar o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Tenente Érica Ramalho de Macedo, comandante do 1º e 2º Postos de Bombeiros Marítimo, o 3º subgrupamento do GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimo. Obrigado pela sua presença aqui nessa edição do programa Gente que Fala. A sua despedida em 5 segundos. Obrigada, a gente agradece muito essa oportunidade e a gente pede para a população estar se conscientizando, né, dos riscos que estão eminentes ali no ambiente aquático. Cuidem das crianças, dos idosos, das famílias e respeitem as orientações do guarda-vidas, que nós estamos lá para proteger vocês. Obrigado, Tenente Érica, em nome de toda a nossa equipe. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, sempre um espaço para a gente falar do trabalho da segurança pública em todo o Estado, em todo o território paulista. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Segurança nas praias aí, minha gente. Tchau, tchau.